Fala, legionário, tudo bem? Espero que sim. Quero falar com você hoje sobre um versículo que tem referência no Velho e no Novo Testamento. Muito legal porque eu postei vídeos falando sobre isso. Eu gosto muito desse assunto. Acho que é um assunto que Deus trabalhou na minha vida. É um assunto que muitas pessoas não percebem nos dias de hoje, sabe? Desde o princípio, né? O mundo ele vai sendo transformado. Então, as necessidades das pessoas vão sendo transformadas. Novas doenças vão aparecendo, coisas novas vão sempre surgindo, como por exemplo, depressão e ansiedade não existia, câncer, diabetes. Por que aconteceu isso? Diabetes, porque começou a haver muito açúcar. O câncer, porque o açúcar, o excesso de carboidrato trouxe isso também. O que mais? Ansiedade, porque nós estamos vivendo um excesso de informação, porque nós estamos vivendo um excesso de dopamina, um excesso de desejo pelo futuro. Por que depressão? Porque as pessoas não conseguem suportar coisas do passado. Não conseguem ressignificar e não transformam isso em uma edificação, em uma semeadura de um bom fruto que eles podem colher no futuro. Por exemplo, como foi com a família de Jacó, né? Jacó morreu. Se não me falha a memória, eles ficaram 70 dias de luto. E depois que passou esse tempo, eles se levantaram e continuaram a vida deles. Vou limpar essa câmera. Melhorou. 70 dias de luto. Então, conforme vai passando os tempos, principalmente agora, no fim, eu creio que a gente está no fim, mas Daniel fala no fim, a ciência se multiplicaria. No fim, as pessoas correriam de um lado para o outro buscando conhecimento. Não é menos do que a gente vê hoje. No fim, as dores de parto ficariam mais agudas, porque quanto mais dores, mais próximo está a abertura do canal estreito em que nasce o bebê. E ali ainda não é o fim. É muito legal a gente lembrar disso. Mas conforme cada época, novas necessidades vão aparecendo. Existiu épocas em que a família, ela tinha uma unidade familiar muito forte. E existiram épocas que os irmãos começaram a se matar, como foi no início, princípio, com Caim e Abel. Houve épocas na humanidade que o povo começou a fazer guerras. Houve épocas em que aqueles que participaram das guerras começaram a sofrer por causa das consequências da guerra, tanto direto quanto indiretamente, tanto psicologicamente quanto fisicamente, quanto socialmente. Cada época tem as suas demandas. E tem um versículo lá no Antigo Testamento que ele se repete no Novo, que é uma missão de João, quando ele vem abrir o caminho para Cristo passar. Na Bíblia vai dizer assim, ó, então ele se levantará no poder, no espírito de Elias. Acho que não sei se fala no espírito de Elias, mas fala no poder de Elias, na mesma intensidade. E ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E essa frase é muito interessante, porque assim, vivendo o que eu já vivi, eu posso identificar algumas pessoas que vivem problemas parecidos com os que eu já vivi. Facilmente, como por um olhar. Então, não é difícil a gente perceber se, por exemplo, os filhos de uma família não são confirmados pelo pai. O pai, por exemplo, tem uma missão de confirmar emocionalmente a criança sobre quem ela é, sobre a capacidade dela, sobre o amor familiar, sobre a vida dela. Então, muitas vezes, se o pai não tem esse compromisso, a criança é prejudicada. Se ela não tem o compromisso de se autodesenvolver a cada dia, ela tem o desenvolvimento prejudicado. E isso, no momento certo, tem que ser feito pelo pai. Mas a principal manifestação para que isso aconteça é a presença dele, é a confirmação dele,
é o amor dele. Porque no fim das contas, aquelas mulheres que mais se atiram e tentam encontrar homens, muitas vezes encontram os piores homens da terra. Elas estão procurando de forma inconsciente pelo pai que não tiveram. É a mesma coisa com os homens. Então, no fim das contas, as pessoas procuram por pais e mães. Pais e mães. Procuram por consertar de forma inconsciente os problemas que já passaram, os problemas que já tiveram. Então, esse versículo ele traz uma ênfase muito legal, que eu gosto muito, que é de a gente acompanhar de perto os nossos filhos, entender as suas necessidades, entender as suas demandas, porque no passado essas demandas não existiam. Então, no passado a gente não se falava sobre depressão, não se falava sobre ansiedade, não se falava sobre câncer, não se falava sobre problemas alcoólicos, porque isso não era dominado até então pela indústria, pela humanidade. Mas agora existe tudo isso, por quê? Porque no meio de tudo isso existe falta de controle, existe falta de sabedoria emocional, inteligência emocional, falta de fé, falta de confessar os seus pecados e orar uns com os outros, uns pelos outros, para que sejam curados. Então, eu só queria te trazer esse aviso. Aprenda a identificar sinais dos seus filhos sobre possíveis travas emocionais. Conduza os seus filhos sobre o caminho correto. Conduza eles para que eles possam ser bem desenvolvidos a cada dia e, através da vida deles, glorificarem o nome do Senhor. Então fica com essa palavra aí, que Deus abençoe você. E lembre-se de converter o seu coração aos seus filhos, trazendo para dentro da sua casa uma unidade familiar que vai salvar a vida deles. Pode crer. Senhor, eu te peço que abra o nosso coração, o nosso entendimento. Nos dá capacidade e força. Nos dá compreensão, Pai, mais íntima, Senhor, de cada um dos filhos nossos e dos nossos em casa, para que a gente sirva cada um deles emocionalmente com sabedoria. Em nome de Jesus. Que os nossos corações não venham a se opor aos nossos filhos. No momento da disciplina, sim, mas fora isso, que a gente não negligencie aquilo que eles não necessitam, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, gente. Tamo junto.